Você sabe quais são as tendências de futuro para a educação? Mais importante ainda, como fazer o planejamento estratégico da sua própria vida? Então assista esse programa com Jorge Luiz Conde. Ele é jornalista profissional e já passou pelas mais diferentes mídias, radiofônicas, televisônicas, internetônicas, cacofônicas e supersônicas. Ele é professor universitário com grande experiência na área acadêmica. É um dos maiores cinéfilos da galáxia e é meu amigo, o que é uma péssima credencial para terminar seu mini currículo. O papo de hoje é com Jorge Luiz Conde. Tudo bom, Jorge? Tudo bem? Como é que tá? Tudo jóia? Tudo jóia. Eu acredito que ser amigo seja uma das melhores coisas do meu currículo, obviamente, né? Mas legal, Alexandre, muito bom, agradeço a oportunidade. Estamos aqui para falar sobre diversos assuntos, todos eles que não têm nada a ver com absolutamente nada, não é isso? Exatamente, você entendeu o espírito do programa. Entendeu o espírito do programa, a pauta está feita. Vamos lá. Jorge, eu sei que você está no meio universitário há zilhões de anos e a gente testemunhou muitas transformações no mundo nesses últimos anos, né? E uma delas, obviamente, essas transformações impactam tecnologia, impactam sociedade, impactam o mundo do ensino. Nesses anos que você está em sala de aula, quais foram as maiores transformações que você testemunhou? Bom, eu sou professor universitário desde 2005. Né? Então, nesse período todo, acho que as três grandes transformações pelas quais eu estive presencialmente, né, virtualmente e em loco acompanhando tudo, foram três. A primeira é que eu cheguei no momento onde o ensino à distância estava começando a caminhar, engatinhar aqui dentro do ambiente universitário brasileiro. Naquele momento isso não era uma situação tão muito comum. Apesar de, nos países mais avançados, isso ser uma realidade há muito mais tempo. Então, eu cheguei no momento onde as pessoas estavam discutindo o seguinte: qual era a diferença entre você estar presencialmente lecionando e, às vezes, atrás de uma câmera, dentro de uma estrutura de estúdio, alguma coisa assim. Naquele momento, se você se recordar, a nossa internet era muito mais lenta do que hoje, então essa foi a grande discussão. Começou-se a verificar essa situação. A segunda modificação foi a partir do momento onde se começou a convencionar o estudo relacionado à metodologia ativa de ensino e à metodologia passiva de ensino. Metodologias ativas são todas aquelas onde o aluno é protagonista através de uma ferramenta específica ou uma metodologia clara para isso. Metodologia passiva é aquela que nós usamos desde que a escola é escola. Tem um professor frente a um quadro, que pode ser negro, como era antigamente, verde, branco, né? Hoje você coloca isso das várias cores, hoje tem até as lousas mágicas, né? E ele tem uma série de alunos no sistema fordiano de linha de produção. Todo mundo um atrás do outro, bonitinho na sala, e ele se portava como a pessoa que detentia todo o saber dentro daquele espaço. Hoje isso já não funciona mais. E o terceiro grande movimento, que é bem mais recente, é onde você começa agora a ter um mundo inteiramente plugado, Alexandre, e as pessoas têm o acesso à informação de modo muito mais rápido que qualquer outra área. Existe um estudo da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, foi recentemente divulgado, inclusive, na revista Nature, que diz que se eu pegar um jornal, sei que muitos que estão nos assistindo nesse momento não sabem o que é um jornal. O jornal é uma coisa em forma de papel. Né? Aos domingos, inclusive, ele é bem mais pesado, porque traz uma coisa chamada classificados, que provavelmente também você não sabe o que é onde você anuncia uma série de situações. Se eu pegar um jornal de domingo, lê-lo de cabo a rabo, segundo essa pesquisa de Princeton, eu tenho mais informações do que uma pessoa que nasceu no século XIII e viveu 33 anos. Então você imagina. Então, hoje nós vivemos o limiar de um novo tempo, em pleno século XXI, com quase 3 décadas aí à frente da nossa situação. Nós começamos a verificar o que vai ser a educação daqui para frente. Com inteligência artificial, com a internet numa outra pegada, indústria 4.0, sociedade do conhecimento e uma série de outras situações, você tem que repensar 2 processos. O processo de quem recebe o conhecimento, que ainda é chamado de aluno, e o processo de quem repassa esse conhecimento, que é o professor. Que legal. Bom, projetar o futuro é sempre tarefa pantanosa, né? Mas a gente está quase em 2020. O que você acha que vai ter numa sala de aula em 2050, daqui a 30 anos, que a gente não tem hoje? Ou ainda vai haver sala de aula? Essa é a grande pergunta. Eu acredito que a sala de aula ela nunca vai acabar, Alexandre. A minha dissertação de mestrado, inclusive, ela foi em cima disso. Estudos das metodologias ativas, o impacto que isso tem no protagonismo do aluno hoje. Eu sempre fui um professor, usando um termo antigo, fora da casinha.
Quando eu comecei a lecionar por acaso, né? Eu não tive aquele processo assim, não, eu quero ser professor universitário. Eu fui para a sala de aula, o convite de um amigo, para substituir um outro amigo durante 6 meses. Então, nesse período, eu sempre fui um professor que já fazia o tal da metodologia ativa sem saber. Eu fazia isso de modo instintivo e empírico. Quando eu comecei a estudar essa situação, quando nós começamos a verificar algumas coisas, eu fui fazer o MBA nos Estados Unidos e lá entrei em contato com o conceito da metodologia ativa. Aí eu olhei e falei, nossa, eu faço isso aí, só não sabia que era esse nome. Então, essa situação, eu acho que ela vai ser a grande portabilidade. A sala de aula, na verdade, eu acho que ela só vai mudar o escopo. Porque sala de aula, ela pode ser em qualquer lugar hoje. Na Atenas antiga, em Roma, a sala de aula era uma praça, era um local que pensadores se reuniam. Sócrates se reunia a galera em qualquer lugar. Então, eu acho que nós estamos, como eu disse para você anteriormente, nós estamos voltando a esse princípio de ter o conhecimento em qualquer situação. Então, a sala de aula, talvez do futuro, ela seja um pouco mais tecnológica do que nós temos hoje. E quando eu falo tecnologia, não é só você ter projetores, lousas que acessam internet ou uma série de programas diferentes. Eu acho que o grande princípio vai ser que a sala vai ser o modo de entrada para o conhecimento. E aí, como isso vai ser colocado, eu não saberia precisar, eu acho que ninguém sabe. O que nós temos visto hoje são diversos formatos diferentes de salas, né? O MIT, por exemplo, criou lá a famosa sala das aprendizagens ativas e tudo mais. Você tem alguns modelos no Oriente, principalmente, onde em vez de carteira, você tem puff, a pessoa sentar, a pessoa fica em posição de yoga, alguma coisa assim. O conhecimento está facilitado. Talvez em 2050 o que vai nos diferenciar é que o ser humano também dessa geração, ele vai ter um outro modo de cognição. E eu acho que a gente só sente isso hoje com quem tem filho que está aí entre faixa etária de 2 a 12 anos, essa capacidade que essas crianças têm de instintivamente fazer o quê? Tabelar com a parte informatizada, internetizada, com uma habilidade que nós não tivemos. Então, eu acho que vai caminhar nesse momento, você vai aliar a tecnologia ao conhecimento. Isso, obviamente, vai criar novas gerações de alunos e vai criar, principalmente, um outro professor. Eu acredito que o professor futuro não vai ser aquele cara que vai para dentro da sala para repassar um conteúdo. Ele vai ser aquela pessoa que vai facilitar o conhecimento, seja ele em que forma for. Espero que você tenha gostado desse programa massa e que de 7 nunca passa.